O estoicismo é, acima de tudo, uma filosofia centrada nas decisões que tomamos diariamente. Trata-se de escolher como você vai interpretar os acontecimentos ao seu redor, como vai reagir quando as coisas fugirem do controle, como vai lidar com os desafios da vida e, principalmente, o que vai permitir que interfira na sua paz interior. Epicteto, um dos grandes nomes do estoicismo, dizia que somos nós que escolhemos de que forma seguramos as situações da vida, com firmeza e clareza ou com medo e raiva. Sempre é uma escolha, mesmo quando parece que não temos opção. A verdadeira força vem da coragem de decidir, todos os dias, quem queremos ser. Cada atitude sua, cada escolha, ajuda a moldar quem você é, sem espaço para desculpas ou atalhos. Não se trata de ser perfeito, mas sim de agir com intenção, aprender com os erros e se tornar alguém mais forte e mais consciente. Mas em todas as áreas da sua vida. E começamos pela primeira. Não aumente os seus problemas. Evoluir significa aprender a ver as dificuldades como elas realmente são, sem exagerar ou dramatizar. Porque quando você faz isso, transforma pequenas situações em monstros gigantescos. É como tropeçar numa pedra e, ao invés de seguir em frente, parar para reclamar, contar para todo mundo, buscar culpados e desperdiçar energia. Isso é escalar problemas. Você pega algo pequeno e dá um peso desnecessário. É como encher uma mochila com pedras que você mesmo escolheu carregar. E quanto mais peso, mais difícil a caminhada. Como se fosse o fim do mundo. Mas esses problemas só ganham força porque você escolhe dar importância demais. É como um maratonista que sente dor, cansaço, mas continua. Se ele parasse a cada desconforto, nunca chegaria ao fim. Aprenda a separar o que é ruído do que realmente importa. Como dizia São Tomás de Aquino, a paciência é companheira da sabedoria. Nem tudo precisa de resposta imediata. Aprenda a deixar certas coisas para trás, não por ignorância, mas por inteligência. Ou dizem, mas o padrão que você decide seguir todos os dias. Marcos Aurélio, imperador de Roma, lidava com julgamentos constantes, mas ele se perguntava: quem são essas pessoas que me julgam? Que tipo de vida elas levam? Qual é o padrão delas? Quando você para refletir, percebe que muita gente que critica vive uma vida que você nem gostaria de ter. Então, por que dar tanta importância ao que dizem? Muitas vezes, exigimos de nós mesmos o que os outros não praticam nem por um minuto. Você ouve, não conhece sua história, suas lutas, nem suas intenções. E mesmo assim, damos a elas mais poder do que damos à nossa própria verdade. Isso é incoerente. Você precisa colocar mais peso na sua essência, nos seus valores, do que nas críticas de quem sequer te conhece. Se está buscando ser alguém melhor, o julgamento alheio não pode ter mais valor do que seu esforço diário. Escolha o padrão mais alto, siga o que acredita ser certo, e quando as críticas vierem, porque elas sempre virão, lembre-se, o que define você não são palavras externas, mas suas ações e sua coragem em continuar. Bater a porta para agirem. Elas criam sistemas que funcionam automaticamente. Um exemplo disso é a coreógrafa Twyla Tharp. Para ela, o dia começa quando entra no táxi a caminho do estúdio. Ela não precisa de inspiração, precisa apenas seguir o ritual. A partir dali, o restante flui. Isso mostra que a disciplina está em criar uma rotina forte o suficiente para te carregar nos dias em que você não está inspirado. Um escritor de verdade, por exemplo, escreve todos os dias, não porque está motivado, mas porque entende que o trabalho precisa ser feito, em que consistência vence emoção passageira. E você também pode.
Ter rotina é ter um alicerce que te mantém firme mesmo quando tudo parece desmoronar. Quando você se organiza, age. Quando vive no improviso, qualquer coisa vira desculpa para não fazer. Twyla Tarp não depende de estar animada. Ela confia no sistema que criou. E é isso que você precisa construir. Um sistema que te mova com ou sem vontade. Um processo que, repetido, gere ação contínua e cada vez mais fácil. Precisa aceitar que não vai entender de tudo. E tudo bem. Hoje vivemos em um mundo onde a cada minuto uma nova notícia aparece. Se tentar acompanhar tudo, vai se perder. Vão te encher de informações, opiniões e manchetes, e no fim você vai ficar confuso, ansioso, sem clareza para pensar por si. E a verdade é que muita coisa é apenas barulho. Notícias feitas para te deixar com medo, raiva, urgência. Se você não filtrar isso, vai acabar distraído, sem foco, sem paz. Por isso, um dos atos mais poderosos que você pode praticar é se desconectar. Pare de consumir o tempo todo, diminua o ritmo, feche as redes sociais, desligue a TV e leia algo de verdade. Formar. Um exemplo bom é O Senhor das Moscas, que te faz pensar sobre virtudes e impulsos humanos. Se quiser entender o presente, estude o passado. Os erros e acertos se repetem. Você ganha clareza. Clareza para pensar por conta própria. E isso só vem quando você para de se alimentar do barulho. Desligue-se um pouco do mundo virtual e volte-se para o que é real. Escolha com cuidado o que entra na sua mente, porque isso define quem você é. É quando você abre mão das recompensas imediatas que você conquista os resultados duradouros. E aqui está o ponto crucial. A dor de mudar é passageira, mas o arrependimento de permanecer igual pode te acompanhar por anos. Enquanto você não estiver disposto a abrir mão desses ganhos secundários, como a aprovação dos outros, o conforto de não tentar, ou o alívio momentâneo de evitar responsabilidades, continuará limitado por eles. Soltar o que não serve mais. O seu avanço depende diretamente do que você está disposto a deixar para trás. Por isso, pare agora e reflita. Quais são os pequenos confortos que você mantém, mesmo sabendo que estão sabotando sua evolução? Escolha abandoná-los. Escolha a liberdade de viver uma vida com propósito, porque só assim você sobe de nível, abrindo mão do que é pequeno para alcançar o que é grande. Essa escolha exige coragem, mas ela muda tudo. É parar de colocar a culpa nos outros, no passado ou nas circunstâncias e entender que, mesmo quando você não é culpado, ainda é responsável por decidir o que vai fazer com aquilo. Epicteto dizia: não é o que acontece com você, mas como você reage ao que acontece que importa. Essa é a essência da responsabilidade. Não se trata de controlar o mundo, mas de controlar sua resposta ao mundo. E quando você assume essa postura, tudo muda. Você para de se ver como vítima e começa a se enxergar como protagonista. Isso não significa ignorar injustiças ou fingir que está tudo bem. Não é peso, é poder. É o poder de dizer: eu não escolhi isso, mas escolho o que fazer com isso agora. E essa mentalidade transforma tudo. Porque quando você decide assumir a responsabilidade por seus pensamentos, suas emoções, seus hábitos e seus resultados, você recupera o controle da sua vida. E só quem assume esse controle é capaz de direcionar seu destino. Então, se você quer subir de nível, escolha a responsabilidade. Escolha parar de apontar o dedo para fora e comece a olhar para dentro. A resposta está aí. O caminho começa em você. Não é talento, sorte ou oportunidade.
É consistência. É a capacidade de repetir o básico todos os dias, mesmo quando ninguém está vendo, mesmo quando não há aplausos, mesmo quando o progresso parece invisível. Imagine um escultor que bate no mármore todos os dias. Na maior parte do tempo, o bloco parece o mesmo, mas ele continua, porque ele sabe que, com cada martelada, está moldando algo. O mesmo vale para você. Cada treino, cada leitura, cada escolha saudável, cada manhã em que você levanta mesmo sem vontade, tudo isso está esculpindo quem você vai se tornar. Sucesso sem sacrifício. Mas isso não existe. Quem sobe de nível entende que a verdadeira mágica está no esforço contínuo. A consistência não é glamurosa. Muitas vezes é chata, solitária, cansativa, mas é ela que constrói. Não adianta fazer muito uma vez se você não faz pouco todos os dias. Grandes mudanças nascem da repetição dos pequenos hábitos. Então, se você quer mudar sua vida, pare de buscar fórmulas rápidas e comece a cultivar o hábito da consistência. Um passo por dia, uma ação por vez. O segredo não está em fazer tudo hoje, mas em não desistir amanhã. Com integridade é uma escolha corajosa. É optar por ser verdadeiro, mesmo quando é desconfortável. Mesmo quando mentir parece mais fácil. Mesmo quando a ilusão te daria vantagem momentânea. A verdade exige coragem porque nem sempre é conveniente. Às vezes, é mais simples esconder quem você é, fingir que está tudo bem, adaptar-se ao que os outros esperam. Mas isso tem um custo: viver uma vida que não é sua. Marco Aurélio dizia que é melhor ser verdadeiro e incompreendido do que viver agradando a todos e trair a si mesmo. E ele tinha razão. O mundo está em guerra. A verdade te liberta, porque ela elimina o peso das máscaras. Ela te dá clareza sobre o que precisa ser mudado, melhorado, enfrentado. Só quem encara a verdade de frente é capaz de crescer de verdade. Porque a mudança começa com o reconhecimento sincero de onde você está. Escolha a verdade. Então, já deixa o like agora mesmo, porque isso ajuda demais a gente a continuar trazendo conteúdos incríveis para você. E se você ainda não é inscrito no canal, tá esperando o quê? Clica no botão de inscrever-se e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Ah, e não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele amigo que vai curtir também. Isso faz toda a diferença e ajuda nosso canal a crescer cada vez mais. Valeu por assistir e até o próximo vídeo.